Irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal da nossa EBD Discipulando com a Bíblia. Nesta oportunidade, vamos estudar a nossa nona lição, nossa revista de jovem, editora Betel, Conectar Mais Jovem. Estamos estudando, neste trimestre, as parábolas de Jesus, algumas das parábolas do Senhor Jesus Cristo, esse método de ensino de Jesus, essa metodologia de ensino de Jesus, e a nossa nona lição vem tratar sobre a parábola dos talentos, a parábola dos 10 talentos, está registrada no Evangelho escrito pelo discípulo de Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo do 14 ao 30. Também uma semelhança está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Em Lucas está chamando de parábola das minas, que tem o mesmo enfoque, que é a questão dos servos bons e fiéis, que cumpre, que multiplica os talentos a eles dados por Deus. Em Lucas está chamando de a parábola das minas, aqui em Mateus de a parábola dos 10 talentos. O título da nossa lição: Prestando conta do que recebeu. O nosso versículo do dia, o nosso texto áureo, está aqui no capítulo 25 de Mateus, versículo 21. E o Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verdade aplicada. Como bons despenseiros ou administradores, mordomos, devemos usar com zelo, responsabilidade e comprometimento os talentos que o Senhor nos outorgou. Os talentos, os dons, não são nossos. Primeiro ponto, não são nossos. Um dia teremos que prestar contas, é isto que esta parábola vem nos ensinar, dos talentos, dos dons que Deus nos confiou. Não são nossos. Então, precisamos ter esta responsabilidade e nos fazer esta pergunta: como eu estou usando os talentos, os dons que a mim foi confiado? De que maneira eles estão sendo usados? Então a gente precisa fazer esta reflexão, para que venhamos agir conforme o que a palavra de Deus nos ensina. O objetivo da lição é explicar o contexto cultural da administração de bens na antiguidade, apresentar a conduta dos servos na administração dos talentos recebidos, mostrar a prestação de contas dos servos para o seu senhor. Então, a parábola dos 10 talentos, ela nos ensina que devemos agir com responsabilidade, comprometimento, diligência em tudo aquilo que o Senhor nos deu. Tá? Esta parábola, ela vai falar acerca tem um viés escatológico, futurista, porque um dia seremos obrigados a prestar contas daquilo que Deus nos confiou. Nosso texto bíblico está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo
25 versículos, do 14 ao 30. Se você não conhece ainda esta parábola, vamos ler, né? E vamos refletir um pouquinho mais sobre este ensinamento de Jesus. O que Cristo quer nos ensinar? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei e negociei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei ou negociei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse: Mau e negligente servo. Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhes ser-lhe-ás tirado. Não sai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e haverá ranger de dentes. Está aqui este ensinamento, esta advertência de Jesus a respeito da responsabilidade, do comprometimento, né, da diligência que precisamos ter com as coisas de Deus, com os dons, com os talentos, com as responsabilidades que Deus nos confiou, tá? Primeiro tópico da nossa lição, a responsabilidade delegada. O Senhor que fez uma viagem à repartição dos talentos. Então, neste ensinamento de Jesus, como nós lemos aqui, né, de uma forma muito objetiva, o texto já nos esclarece o que Jesus quer transmitir, quer passar para nós. Primeiro, ele conta esta parábola dos 10 talentos ao fazer a comparação, né, com o reino de Deus. Anteriormente, está falando, né, sobre, no versículo, capítulo 25, versículo 1 ao 13, Jesus falou a parábola ali das 10 virgens, falando a respeito da diligência, do estar vigilante, do estar atento. Nós já estudamos aqui na nossa lição. Você vê no card, você vê na descrição embaixo o link desta parábola, desta nossa lição, tá? A partir do versículo 14 aqui do capítulo 25 de Mateus, Jesus também, com esse viés escatológico, nos ensina também a respeito da diligência, do comprometimento.
Então ele conta esta parábola fazendo uma comparação com o reino de Deus, em que um homem, né, o filho do homem, antes de viajar, ele confia os seus bens a 3 dos seus servos, né, antes de se ausentar da sua pátria. Entrega os talentos a cada um deles e ausenta-se. Não diz que dia vai voltar, quando vai voltar, apenas que vai voltar. E cada um destes seus servos deveriam usar esses talentos, investir, usar com sabedoria, né, para que quando o Senhor retornasse, não disse quando, estes talentos tivessem, a partir da administração, do cuidado, né, do investimento que os servos precisariam fazer com eles. Teria que prestar contas daquilo que lhe foi confiado. Então, o homem, ele não determinou a data que ele iria voltar, né? Então, esta comparação aqui se faz uma semelhança justamente com Jesus Cristo. Jesus foi para o Pai e não deixou estabelecida uma data para o seu retorno. O certo é, ele vem. E teremos que prestar contas daquilo que ele nos confiou. Tá? Muitos têm usado os talentos que Deus deu, emprestou, de forma errada, para glorificar o diabo, para fazer aquilo que não agrada a Deus. O dom está lá, o talento está lá, Deus não vai tomar. Mas um dia terá que prestar conta daquilo que fez com aquilo que Deus lhe confiou. Então, ao sair em viagem, o Senhor entregou nas mãos dos seus empregados uma quantia considerável. E receberam o talento de acordo com a sua capacidade. Uns mais, outros menos, mas todos com uma responsabilidade. Na casa de Deus, tem uns que têm mais, tem outros que têm menos. Assim como Paulo vai falar aos Coríntios, é o corpo de Cristo, né? Vários membros, vários órgãos, o corpo humano, vários membros, vários órgãos, mas cada um com uma responsabilidade específica. Se a ponta do dedo do pé está ferido, todo o corpo sente. Entende? Então, cada um tem uma responsabilidade específica. Não é que aquele que fica na porta da igreja, ele é menos importante para Deus do que aquele que está conduzindo o culto. Para Deus, todos somos iguais. Responsabilidades diferentes, porque o corpo, como Paulo vai falar, não é só braço, não é só cabeça, são vários membros, vários órgãos, assim é o corpo de Cristo. Então, cada um recebeu conforme a sua capacidade. E conforme a sua capacidade, ele vai entregar aquilo que Deus lhe confiou. Ele precisa multiplicar, ele precisa granjear, ele precisa fazer com que o talento a ele confiado gere fruto no reino de Deus, né? Então receberam o talento de acordo com a sua capacidade. Receberam 5, um recebeu 5, outro recebe 2, outro recebeu 1, respectivamente, segundo a sua capacidade. Então, um talento equivaleria aproximadamente a 2 anos e 7 meses de um trabalhador, do que um trabalhador simples receberia. Um talento valeria hoje, né, aproximadamente ali 2 anos e 7 meses
do que um trabalhador receberia. Então, receberia hoje. Então, é um valor considerável. Considerável. Não foi qualquer coisa, não. Né? Então, nossas habilidades, nossas dádivas, nossos dons foram dados por Deus, de acordo com a nossa capacidade. Cada um precisa cuidar com esmero, com zelo, aquilo que recebeu do Senhor. Cada um, Deus conhece a estrutura, a capacidade de cada um. Então, cada um tem uma função específica no reino de Deus. E terá que devolver aquilo que Deus nos confiou. Ele pedirá conta. Segundo tópico, a confiança estabelecida, a distribuição aos seus servos, a atitude dos servos. Então, após os servos, após receber os talentos do seu senhor, eles agem por conta própria, né? Com autonomia, administrando da sua forma os bens a eles delegados. O seu senhor deu os talentos, distribuiu talentos, ausentou-se, não determinou a data específica da volta, só diz que vai voltar e vai querer o resultado do investimento. Então, tanto o primeiro quanto o segundo servo começaram a negociar os talentos a eles confiados e ganharam, conseguiram, a partir da administração, mais talentos. Ou seja, dobrou a quantidade, né? Então, se empenharam. A multiplicação dos talentos não se deu através de algo natural, mas a partir de um trabalho intenso e severo que exigiu deles dedicação, aplicação, diligência, esmero. Agiram, trabalharam, se empenharam, né? Enquanto 2 servos trabalharam com afinco para multiplicar seus talentos, o outro recebeu apenas um talento, segundo a sua capacidade, enterrou o talento que foi deixado nas suas mãos. Simplesmente enterrou. Ou seja, era muito mais fácil para ele do que para os outros, né, ganhar, porque ele só precisaria multiplicar. Um recebeu 5, precisou aí conseguir mais 5, outro 2, conseguiu mais 2, dobrou. Este recebeu apenas 1. E este 1 que ele recebeu, ele enterrou o talento que Deus lhe deu. Então, um dos meios mais seguros na antiguidade e menos lucrativo, né, de proteger o seu patrimônio era enterrar, né, tendo em vista que seria muito melhor para ele investir, né, aplicar num banco que ia obter os juros. Ele vai e enterra. Por que enterrar? Enterrar era uma prática muito costumeira naquela época, né? Atualmente ainda, com escavações arqueológicas, ainda se descobrem tesouros que foram enterrados nesses tempos remotos. Por isso Jesus vai mostrar isso aqui também, né, nessa parábola. Esse homem vai e enterra o talento que ele recebeu. Então a atitude do servo de enterrar a quantia foi caracterizada por medo, ou pelo próprio desleixo, ou pela preguiça. Lá na frente ele vai falar que ele estava com medo do Senhor, que era um Senhor que exigia e colhia onde não tinha plantado,
Mas o contexto é, ele não usou, ele enterrou aquele dom que Deus lhe deu, aquele talento que Deus lhe confiou, né? Só que o talento a nós confiados não é para ser enterrado, é para ser usado, é para abençoar, é para multiplicar, é para somar no reino de Deus. No reino de Deus. No Evangelho escrito por Mateus, estava dizendo que toda árvore que Deus não plantou será arrancada. Será arrancada. Então estamos fazendo o que com aquilo que Deus nos confiou? Estamos usando para benefício próprio? Estamos usando para glorificar outro, nós mesmos, o adversário, ou estamos usando para a glória de Deus? Entende? Então, o tempo passou, assim como havia prometido, né? Aquele Senhor voltou para prestar, para, né, que os seus servos prestassem conta. É o terceiro tópico da nossa lição, o retorno do Senhor, a prestação de contas, a recompensa pela fidelidade. Então, o tempo passou, aquele Senhor chega, agora é a hora da gente prestar contas daquilo que Deus nos confiou, né? Por mais que se delongasse em sua viagem, chegou o dia do retorno do Senhor à sua propriedade, e com isso também a prestação de conta com os seus servos. Então, os servos que multiplicaram os talentos foram recebidos com alegria, com honra, né? E foi enviado com honra, enquanto o servo que negligenciou, que enterrou, foi enviado para a prisão. Então, os dois primeiros foram elogiados, não por serem capazes ou inteligentes. Não foram elogiados por isso, foram elogiados por serem bons e fiéis. Foram elogiados por serem bons e fiéis ao seu Senhor. Olha que coisa interessante. Não por serem capazes ou inteligentes. Isto é consequência. Mas primeiro vem o caráter, a fidelidade destes homens. Tá? Então, os servos que multiplicaram seus talentos foram recebidos com alegria, com honra, enquanto o que enterrou foi negligente, foi enviado para a prisão. Então, nós somos chamados, eu, você, para multiplicar no reino de Deus as nossas aptidões, as nossas proficiências, e não sermos ociosos, não sermos preguiçosos, a usar aquilo que Deus nos confiou com sabedoria, para a glória de Deus, né? Então não podemos agir de forma irresponsável, jamais. Nossa responsabilidade com o reino de Deus é tremendo, né? É tremendo. Se nós não fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, a obra de Deus não fica sem ser feita. Tenha consciência disso. Tenha certeza disso, né? Deus levantará outra pessoa para realizar a obra designada por ela. Mas a obra de Deus não fica sem ser feita, porque ninguém frustra os planos de Deus. Mas, e aí? E o que eu vou fazer? Vai ter que prestar contas. Se eu fiz ou se eu não fiz, eu vou ter que prestar contas. Aquele que me confiou o talento. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, vem retratar uma situação desta, que nos faz, dá para a gente aplicar, contextualizar sobre isto aqui. O que é que acontece? Rapidamente, Esther havia se tornado rainha do reino da Pérsia, uma judia,
E diante de um plano ardiloso, maligno do inimigo dos judeus, Amã, ele tramou para que todos os judeus fossem mortos em uma determinada época. Influenciou o rei Assuero foi lá, assinou o decreto, mas o rei não soube que povo era esse. Ele nem sabia que este era o povo da sua rainha Esther. Então, quando Mardoqueu, o judeu, o tio de Esther, o tio de Esther, ficou sabendo, o primo de Esther ficou sabendo que esse plano havia sido arquitetado, ele comunica a Esther e fala a Esther que está lá, Esther 4, versículo 14, diz: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, Esther era judia, ninguém sabia que ela era judia. Mas Mardoqueu diz a ela: talvez tenha sido por esta situação que tu tenha chegado, que Deus tenha te permitido que tu chegaste ao posto de rainha. Então não te calas. Por tu achar, não ache, porque por você ser rainha, ser esposa do rei, que tu vai se livrar. Todos os judeus vão perecer e tu vai se livrar porque tu está no palácio. Entenda uma coisa: se tu não se manifestar em favor do teu povo, tenha certeza que livramento Deus providenciará de outra forma. Porém, tu e a casa do teu pai vão perecer. Ou seja, há consequências. Há consequências. Deus nos chamou com uma responsabilidade. A geração que nós vivemos é uma geração louca, talvez a pior de todas as gerações que nós temos vivido até aqui, né? Mas Deus te chamou nesta geração para você fazer a diferença nesta geração. Jovem, sois fortes, já venceste o maligno, diz a palavra de Deus. Então é nesta geração, no contexto que você está inserido, que eu estou inserido, que Deus conta conosco. Os talentos não são nossos. Nós somos o instrumento de Deus. O apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, 2 Coríntios, que nós temos um tesouro preciosíssimo habitando em nós, habitando em vasos de barro, que é o Espírito de Deus. Então nós somos o canal, o instrumento de Deus nesta terra. Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, nós somos o sal e nós somos a luz deste mundo. Nós somos o canal de Deus para abençoar vidas. Então, granjeie, multiplique, invista no talento que Deus te confiou para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque chegará o tempo de prestar contas, tá? Então, os servos que agiram de forma diligente foram recompensados pelo seu Senhor. Eles agiram com responsabilidade, esmero e fidelidade. Assim será conosco também, que acreditamos que um dia nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para resgatar sua igreja santa e imaculada e nos recompensará eternamente conforme aquilo que fizermos e faremos, que estamos fazendo com os talentos que Ele nos confiou, né? Então Deus deu a cada um talentos, responsabilidades, proficiências para sermos usados para a sua glória, né? Para manifestação, engrandecimento, multiplicação do seu reino. Então, os talentos não é seu, não é meu, é de Deus. Tomemos cuidado com o que estamos fazendo, com aquilo que Deus nos confiou. Amém? Que Deus nos abençoe.